Olá pessoal, nesse vídeo vamos tratar então ainda das funções do Cohere, desse conceito de re-rank, né? A gente já mostrou isso num primeiro vídeo lá do Cohere, que eu carreguei um documento no VectorDB, fiz uma pergunta, o VectorDB me retornou então que seriam os 4 documentos mais relevantes. Depois eu peguei esses 4 documentos relevantes e mandei para o Cohere, para ele re-ranquear esses arquivos, esses documentos. E aí ele me mostrou só um documento. Em cima dos 4, ele escolheu um. Então, qual é a ideia aqui? A ideia do re-rank, né, você veja nessa figura, segunda figura, na direita. Eu tenho uma primeira análise que eu resgatei um conjunto de documentos, de chunks, onde possivelmente está a minha resposta. Ou chunks relevantes para responder minha pergunta. Aqui no caso são 7 chunks relevantes, tá? Só que 7 é muita coisa para você mandar para o prompt da tua LLM, porque o prompt da LLM, se você mandar muita coisa, ela vai se confundir. E ela tem um limite, geralmente é 16K. Você não pode mandar 1 mega de arquivo, toma esse arquivo aí e responde a pergunta. Não dá para fazer isso. Você tem que focar quais são as partes do teu documento mais relevantes para que ela possa se concentrar naquilo e, com base naquilo, nesse contexto que você está passando para ela responder a pergunta. Então, desses 7, eu vou mandar somente 4. Os 4 mais relevantes. Então, o que pode acontecer nessa história? Você vê aqui que nessa primeira figura, eu tinha os 7 documentos que eu achei na minha primeira aproximação. São 7 chunks relevantes. Eu passei os 7 para o LLM. Qual é o meu problema? O problema aqui é que tem muito contexto aqui. Eu vou ter 7, a minha resposta realmente está no bloco 1, a minha resposta. Mas eu estou mandando bloco 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser que a minha LLM pegue coisas do bloco 2, do bloco 3, do bloco 4 e perca o foco na resposta. Então, seria melhor que eu focasse melhor isso. Em vez de mandar 7 blocos, mandar só 3. Ah, por que você não manda só um? Só o bloco 1, que é onde está a resposta? Tudo bem, se você tiver certeza que a resposta não, porque pode ser que haja uma certa dúvida entre 2 ou 3 blocos, né? Então, vamos mandar 3 blocos como garantia. Então, você manda 3 blocos, eu vou mandar para a LLM o bloco 4, 6 e o 3. O bloco 1, que é o bloco bom, ficou de fora. Então, qual a ideia do re-rank? A ideia do re-rank é ele ranquear os blocos, colocar em ordem e mandar só os mais relevantes. Então, meu bloco 1, ele vai ser enviado. E eu vou estar enviando só 3. Não estou mais enviando 7. Estou enviando 3 para ele dar a resposta. Aí vai estar mais focado. Então, essa é a ideia do re-rank. Eu vou rodar 2 vezes, né? Eu vou rodar uma primeira vez para pegar meu primeiro conjunto de blocos, os 7, e vou rodar uma segunda vez para ele focar em alguns. Então, isso, o Cohere, ele tem uma função de re-rank que ele faz isso. Vamos mostrar isso aqui no texto aqui, que é o Cohere 3. Então, primeiro passo, eu vou abrir as bibliotecas. O meu Cohere API Key é a API Key que está lá no site da Cohere, né? Que é esse site aqui da Cohere. Você chama que é API Keys, você cria sua API Key. Carrega no arquivo .env, é um TXT, coloca no diretório corrente. Ele vai ler o arquivo .env e ele vai ver a tua chave do Cohere API Key. Isso é importante para quando você carregar no GitHub e tal, você não envia esse arquivo .env. Assim as pessoas não vão saber a tua chave, tá? Então, nessa primeira parte, eu vou ler as bibliotecas e vou ler a chave. Cohere API Key. Bom, vamos ver o funcionamento desse re-ranqueamento, né? Eu vou criar aqui uma lista, vou chamar de docs,
E essa lista vai ter 5 informações. Informações desconexas, tá? Falando de coisas diferentes. E eu vou mandar, então, eu vou criar, então, minha LLM Cohere Client V2, usando a minha chave, e chamar, então, a função rerank. Rerank, ele vai passar os documentos igual a docs, que é essa minha lista, que tem 5 opções aqui, tá? A minha pergunta vai estar no campo query, na parâmetro query. Qual é a capital dos Estados Unidos? Bom, dessas minhas 5 respostas, a quarta resposta que é relevante, as outras não tem nada a ver. E top N igual a 3, ou seja, me mostre quem são os 3 documentos, no caso aqui as 3 respostas aqui mais relevantes. Vamos ver se ele vai responder as 3 mais relevantes. Quais os que ele vai responder? Aqui eu vou dar um for para dar um print mais visível. Você vê que ele escolheu 3, né? O primeiro a capital é Washington, com 0,999. Segundo pena de morte é 0,78. E o terceiro a capital de Nevada é não sei quanto, 0,32. Então eu pedi 3, ele mandou 3. Então você vê que ele de uma pré-seleção de 5, eu já peço para ele mandar 3 e ele seleciona melhor esses 3, tá? Vou exibir aqui os resultados e aqui estão os meus 3, tá? Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas eu vou fazer o seguinte, os meus documentos agora, eu vou passar eles como uma lista, mas é uma lista de dicionários. O dicionário tem 2 parâmetros, title e content. E aí eu vou estar passando a informação aqui, ó, rank fields, title e contents, tá? Dessa vez eu vou escolher só os 2 primeiros e vou estar exibindo o resultado. Ele exibiu o resultado, o Washington DC, tá? Você vê que aqui deu 0,998, antes tinha dado 0,999, ou seja, não é exatamente a mesma pontuação, apesar de que eu estou chamando a mesma função, é rerank, né? É o mesmo modelo, a mesma coisa, só que eu só mudei aqui na forma de dicionário aqui, as frases são as mesmas. Bom, deu uma pequena diferença, mas acertou, novamente a capital é o Washington. Vamos agora a uma terceira opção aqui, que eu vou fazer a mesma coisa pela função do chat Cohere, tá? Chat Cohere é minha LLM, eu vou chamar a minha Cohere Hugging Retriever, onde eu vou passar minha LLM, meus conectores é vazio, e aí eu vou chamar o Hugging Invoke. No Hugging Invoke, eu vou dizer quem são os meus documentos, então não quero que você procure na internet, eu quero que você procure nesse Input Documents que eu estou te passando. Então, Input Documents, eu passei aqui as informações, eu tenho 3 informações independentes uma da outra. A cor da mesa é vermelha, a cor da bola é amarela, a cor, vamos chamar isso aqui do sapato é violeta, tá? E a minha pergunta, minha query, ela vai ser, qual a cor da mesa? Então, quem é o relevante aqui da história? É a primeira, né? A cor da mesa é vermelha. Vamos ver se ele vai responder. Ele vai chamar o chat Cohere, que é a nossa LLM lá da Cohere. A cor da mesa é vermelha. Ele respondeu. Acertou. Então, das 3, o que tem mais a ver com essa pergunta é a primeira, tá? Agora, vamos supor, se eu escrevesse aqui, a cor da mesa é violeta também. São 2 pertinentes. O que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui e vai dizer que a cor da mesa é vermelha, né? Ele continua chamando a cor da mesa vermelha. Ele continua chamando a cor da mesa vermelha. Bom, ele chamou, você vê que o docs, ele chama, sempre tem dois resultados. O primeiro resultado foi o chunk que ele escolheu. O segundo resultado é a resposta. E por isso que ele chama aqui answer docs-1. Docs-1 é o segundo bloco. Tem 2 blocos de resposta que ele retornou, né? O docs tem 2 blocos.
primeiro bloco é o bloco que ele usou para a resposta, e o bloco segundo foi a resposta dele. A resposta dele aparece no segundo bloco, que aparece sempre no -1, docs -1. É onde está a resposta. Tá? Então, tudo bem. Uma outra maneira de fazer isso é eu usar as funções do NumPy. Tá? Então, não vou usar o Cohere, vou usar o NumPy. É uma outra maneira de responder isso. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, ter o meu conjunto aqui de respostas, que eu já pré-selecionei. Fala sobre 4 assuntos diferentes aqui. É um exemplo. Tá? Eu vou calcular os embeddings de cada uma dessas frases aqui. Para isso, eu vou usar o Cohere. Tá? Esse CO aqui, e o nosso CO é o nosso variável que eu já criei lá em cima. CO é o Cohere Client V2. Aqui no Cohere Client V2, eu vou estar usando o embeddings. Tá? Então, eu vou estar usando a função embed, que ele calcula os embeddings desses documentos aqui. Documents. Tá? Então, o doc-emb, ele vai dar os embeddings de cada uma dessas frases aqui. Tá? Etapa 2 é a minha query. Tá? Eu vou calcular o embed da minha query. Query embed, eu vou passar aqui o text, eu vou passar a lista com a query. Você vê que o documents ele é uma lista, tá? Aqui o query é como se fosse uma lista, mas de um só. Então, tudo bem. A etapa 2 eu calculei o vetorzinho lá de embeddings da minha query. Agora eu vou calcular a similaridade. Eu quero saber, daquela minha lista de documentos, quem tem similaridade melhor com essa query que você fez. Então, isso é uma comparação de vetores, de produto vetorial. Então, isso vai estar, o NumPy vai estar fazendo isso, por essa função aqui, dot. Tá? E aí eu vou receber os scores de cada um. Ele vai comparar a query com cada uma das frases. Na verdade, ele está sempre manipulando vetores, né? Ele pega o vetor da query com o vetor de cada um daquelas frases do docs. E vai calcular, depois vai chamar essa função argsoft. Ele vai ordenar de modo decrescente. E vai colocar as respostas em topdoc IDX. Vamos ver quais os vetores que ele achou que são mais pertinentes? Olha, no caso aqui, a minha pergunta foi: qual a sua política de trabalho remoto? Né? Aqui, a primeira foi reembolso de despesas de viagem, é outra coisa. Segundo, trabalhar no exterior. É possível trabalhar remotamente em outro país? Tem a ver com trabalho remoto. Terceiro, benefícios de bem-estar e saúde. Não tem nada a ver. E o outro, frequência das avaliações de desempenho. Reembolso das despesas de viagem também parece que tem a ver com trabalho remoto, um pouco mais distante. Mas ele foi capaz, então, de calcular os mais relevantes. Então, você veja que eu calculei, eu fiz aquela minha aproximação, só usando embeddings, né, que eu tenho que calcular os vetores, né, mas o teste de similaridade eu fiz pelo NumPy, por eu mesmo. Então, eu com esse conjunto de similaridade, eu poderia mandar para um re-rank, para ir reordenar essas respostas. Então, isso que eu quis mostrar aqui nesse vídeo, ou seja, essa função do re-rank, como uma maneira de a gente tá melhorando a resposta da LLM. É isso. Muito obrigado, então.